Olá, tudo bem? No programa de hoje nós vamos falar sobre as operações aí de controle e combate ao coronavírus em municípios da região litorânea do estado de São Paulo, especialmente em Itanhaém. E sobre esse assunto eu vou conversar com o Fábio Crivellari, que é secretário de saúde do município. Secretário, seja muito bem-vindo ao Conexão Legislativa. É um prazer estar com vocês mais uma vez. Vamos lá, vamos conversar. Vamos embora, vamos conversar. Secretário, verão está chegando, né? Época de festas, de Natal, de Ano Novo. Primeira pergunta para o senhor. Vocês vão ter Ano Novo aí em Itanhaém? Vai ter festa na praia? Como é que vai ser o esquema para o Ano Novo na cidade, já que a gente está aí no meio da aceleração do número de casos? Não tem esquema. Foram suspensas as festas de aglomeração, então a queima de fogos e as festas de final de ano estão suspensas no município. Não haverá evento público na cidade. Então, quer dizer que vocês estão aí de acordo aí com outros municípios que também estão fazendo isso, né? Agora, o verão está chegando, como é que vai ser, né? A gente sabe que tem um grande número de pessoas de fora que tem casa no município. Qual vai ser o esquema de vocês? Qual vai ser a preparação de vocês em relação à possibilidade de chegada de turistas nessa época de verão? Bom, essa é uma pergunta bastante difícil, porque não há esquema para impedir a chegada desse turista, principalmente aquele que tem casa no município. Há uma pressão muito forte do setor de entretenimento, principalmente do hoteleiro, para que não haja ações do governo no sentido de bloquear a chegada desses turistas. Hoje, nitidamente, há uma luta aí da ciência, né, do pessoal da área da saúde com a área econômica, né? A gente procura entender também as questões, as razões econômicas para a não fechada, mas a Secretaria de Saúde, a área da saúde insiste na conscientização da população para que não haja, né, concentração de pessoas, aglomeração de pessoas, que as pessoas não venham para o município de Itanhaém, criando uma situação de difícil controle, né? Não há como impedir a entrada dessas pessoas aqui na cidade. O que a gente pede, novamente, é a conscientização para que eles entendam que a cidade tem as suas limitações, principalmente no que tange ao suporte na área de saúde. Então, não há como dar suporte, né, da guarita, da assistência para aqueles que já são daqui, mais aqueles que virão de fora. Secretário, qual é o cenário atual de casos de Covid-19? Bastante preocupante, bastante preocupante. Hoje a gente está com 19 pacientes internados, né, nas diversas referências. Na nossa principal referência do município, que é o Hospital Regional de Itanhaém, dados de ontem à noite, né, que serão atualizados hoje, com praticamente 100% de ocupação da UTI e um pouco mais de 50% dos leitos de enfermaria. Né? Ainda temos as referências externas, que é o Hospital Vitória em Santos, que ainda tem a sua capacidade, ainda dentro de uma previsibilidade boa, de uma condição satisfatória, o Hospital Guilherme Álvares e o Hospital Emílio Ribas. Esses ainda suportam a demanda. Já o Regional de Itanhaém tem a sua UTI com 100% da capacidade ocupada. Quais são as medidas, secretário, que o senhor pretende aí adotar no enfrentamento dessa chamada aí segunda onda da pandemia? A gente, olhando os dados, não teve segunda onda, né? A primeira onda em que não houve o recrudescimento, não houve o término, né? A gente não chegou a extinguir, o número de casos sempre foi constante. E houve agora um aumento por conta da falta de conscientização. Nós estamos lutando, é uma situação bastante complicada, né? Eu, vindo para trabalhar aqui na Secretaria, você vê muito pouca gente usando máscara, né? As pessoas realmente estão abrindo mão de cumprir as suas obrigações. É bom que a gente lembre e contextualize o que foi as ações no início da pandemia, né? Qual era o objetivo? O objetivo é que houvesse, né, uma velocidade de contaminação, de transmissão o mais lenta possível, o famoso achatamento da curva, para que o sistema de saúde conseguisse suportar a demanda de casos confirmados, de casos suspeitos.
com esse desleixo, com essa despreocupação geral, essa curva de achatamento está se perdendo. E, obviamente, o sistema de saúde vai sofrer com isso. Então, não tem outra saída a não ser a conscientização das pessoas, para que elas entendam que o problema não passou, o problema continua presente, o problema é grave, e se a gente não tomar nenhuma medida, digo, população, o poder público tem as suas limitações, né? Tem se esforçado ao máximo, né? A mídia conversa todo dia, a mídia nacional fala todo dia da necessidade de continuarmos com o distanciamento, uso de máscara, né? Que a gente saia às ruas só por necessidades essenciais, mas não é isso que a gente tem encontrado pelo município e na região. Só acho então que as pessoas simplesmente estão deixando para lá o uso de medidas fundamentais, que é o uso de máscara, distanciamento social. As pessoas já não estão mais ligando para isso. Vamos dizer assim, eu vejo isso aqui em São Paulo também. Isso é óbvio, né? A gente está com essa recrudescência do número de contaminados exatamente por esse desleixo da população em relação a esses cuidados, né? Não tem nenhum milagre, não tem nada oculto, né? Esse aumento do número de casos é o reflexo dessa falta de cuidados. Eu falo muitas vezes aqui para o pessoal, né, fazendo a conscientização em relação às festas de fim de ano, eu digo sempre o seguinte: cuidado para você não levar de presente para os seus familiares a Covid-19. Né? Muitas pessoas não estão tomando as medidas necessárias, como a gente está falando aí, e aí tem um parente, um pai, uma mãe, um avô, uma avó mais velhos. A pessoa não toma cuidado, vai para as festas de fim de ano, e chega lá e acaba levando essa doença para um familiar. Isso pode resultar na morte dessa pessoa. A pessoa pode ficar internada e pode morrer, igual já aconteceu em inúmeros casos. Muita gente está optando por não visitar os parentes, principalmente os em idade de risco nesse final de ano. Tem um movimento aqui em São Paulo, muitas pessoas que são de fora, por exemplo, estão evitando fazer essa viagem de fim de ano para poupar a família. Como é que o senhor vê essa questão? Assim, Itanhaém tem em torno aí, me corrija se eu estiver errado, 101 mil habitantes, no verão chega a 250 mil, né? E a gente tem uma possibilidade de aumento do número de casos exatamente por conta dessas festas de fim de ano. O que a gente também precisa lembrar é que, obviamente, existe um grupo mais suscetível às complicações do Covid, né? Que são os pacientes, aqueles indivíduos com comorbidade, com doenças crônicas, né? E os pacientes de mais idade que normalmente já possuem essas doenças crônicas, mas não só eles, né? A gente tem visto bastante jovem adquirindo a doença, suas formas graves. Então, eles não estão isentos de fazer complicações, mesmo aqueles que não tenham doenças prévias. E sim, eles são os grandes vetores aí de transmissão para aqueles grupos de risco. Não fugimos da questão da conscientização e do entendimento, que sem o isolamento, né, sem as condições de segurança, de salvaguardarem o contágio, né, a gente não vai conseguir evitar que essa ameaça chegue a esses indivíduos aí de mais idade ou com doenças. A cidade, ela fica vulnerável a essa questão da vinda dos turistas, né? Não há como impedir a chegada deles. Haverá sim, como já está havendo, uma fiscalização intensa para o cumprimento das normas estabelecidas. Mas a atividade do poder público ela é limitada, né? A gente não consegue abranger o município inteiro, quiçá com esse volume de dobrar a população, né? E lembrando, o perfil da população que vem para Itanhaém, ele vem para extravasar, para curtir. Ele não quer saber de ficar trancado na sua residência ou de fazer isolamento na casa de praia. Ele vem aqui para ir para o bar, ele vem aqui para ir para a praia, para o quiosque, né? Então, nós estamos bastante preocupados, né? Lembrando, a gente, na primeira condição, no início dessa pandemia, a gente estava às vésperas do inverno. Então, conscientizar a população de não vir para a praia tinha uma outra conotação, era meio que óbvio, né? Quem iria se descer para a praia, para a região litorânea, com frio e chuva. Agora tem feito dias belos, calor, dias de praia, então é natural que a população venha para cá. Mas é óbvio e inequívoco
que o sistema de saúde da Baixada Santista não suporta, não suportará esse aumento, né, gigante aí, exacerbado, de novos contaminados, né, contando com a população de outros municípios vindo para cá. Fica aí, então, um alerta para as pessoas que estão pretendendo ir para a praia nesse verão, principalmente as pessoas que também não vão, que querem, igual o secretário falou, não querem fazer isolamento, fique em casa, evite ir para a praia nesse verão. É só um verão, ano que vem tem outros verões nos próximos anos, né? Você pode adquirir uma doença e perder um familiar e perder sua própria vida por causa de um verão, de apenas um verão. Secretário, falando de fiscalização, como é que vai ser o esquema de fiscalização? Vocês pretendem fazer ou cada pessoa tem que se conscientizar? As praias vão abrir normalmente, os aparelhos públicos do município vão abrir normalmente? Como que fica essa preparação para esse verão? Fica claro e evidente, aí a gente não pode negar que há uma grande, vamos dizer assim, uma grande dicotomia da questão de saúde em relação à economia, né? A cidade é uma cidade litorânea que vive principalmente do seu comércio, do seu turismo, e agora é a hora, normalmente, o final do ano, né, a temporada de verão, é quando os comerciantes, o pessoal do entretenimento, consegue fazer renda, normalmente, às vezes, até para sobreviver durante o ano. A gente não ignora isso, mas as questões de saúde, a gente entende que preponderam. A gente tem equipes da vigilância sanitária que fazem equipes combinadas com a Secretaria de Comércio e Segurança e que vão aos estabelecimentos fiscalizar o cumprimento, né, das metas, das orientações de distanciamento, quantidade de número de pessoas possíveis em cada estabelecimento, fornecimento de álcool e gel e o uso de máscaras, né? Mas só o litoral, só a faixa litorânea da cidade tem 17 quilômetros, né? Nós temos equipes que, obviamente, são limitadas para cobrir toda a extensão territorial, além do que haverá esse contingente muito aumentado de turistas. Então, nossas equipes estão diuturnamente nas ruas, né, buscando o cumprimento, mas é óbvio, né, inequívoco, não podemos esquecer que se não houver o claro empenho da população, me parece que é uma luta bastante inglória. Secretário, a gente tem visto, eu reparo aqui em São Paulo e na região metropolitana também, algumas aglomerações, pessoas sem máscaras, em bares, mas também em cultos religiosos. Às vezes a gente passa na porta de uma igreja e vê todo mundo, num sábado, num domingo ou durante a semana, celebrando, mas a plateia inteira sem máscara. Isso está acontecendo aí também? Isso é uma outra situação bastante complicada, os cultos religiosos, existe o regramento para eles também, né? E é o que a gente sempre prepondera, né? Precisa, evidentemente, da conscientização. Passados 6, 7 meses do início dessa pandemia, não há nada oculto, não há segredo em relação a gente frear essa cadeia de transmissão. Não pode haver aglomeração, não pode haver a concentração de pessoas em qualquer ambiente fechado, né? Fica muito claro isso. Então, os cultos religiosos, né, a gente tem todo o respeito do mundo, mas precisaria, inclusive, partir deles, né, que a gente entende que é dentro da religião, que a gente tem o amor ao próximo. E a gente precisava exercitar esse amor ao próximo, né? Lembrando que não só depende de nós, né? A gente pode ter até muita coragem de estar disposto a enfrentar qualquer malefício, mas tem que pensar naquele ao lado, no próximo, seja no parente de casa, seja no vizinho, que a gente pode ser um vetor de transmissão. Então, a gente apela, né, sempre, para que haja o entendimento. Não há nada oculto, todo mundo sabe o que fazer, todo mundo sabe como proceder, né? Não pode ficar junto, não pode deixar de haver o distanciamento entre as pessoas, seja no supermercado, seja no culto religioso, seja no restaurante. Então, a gente está intenso, né? Bastante intenso nas orientações, a gente está bastante intenso na fiscalização, mas volto a dizer, volto a insistir, precisa haver o engajamento da população e o entendimento fiel
né? Lembrando do culto religioso, fiel às nossas orientações e aquilo que já é determinado e já é sabido para evitar essa propagação. Secretário, na praia, por exemplo, quem for até aí, vai ter um distanciamento. A gente vê nos verões, normalmente, aquelas aglomerações, cadeiras de praia, quiosques, todo mundo ali muito junto, disputando um espaço na areia. Acredito eu que esse ano será preciso aí novas regras, e as pessoas vão precisar ter um distanciamento bem maior e a praia vai ter que ficar mais vazia que em outros anos, até por conta desse distanciamento, não é isso? Eu gostaria de lhe dizer que a gente vai ter sucesso. Agora, imagina, como eu falei, 17 quilômetros de faixa de areia no município, né? O pessoal vem para extravasar, para se divertir, né? É um ambiente despojado, em que se vê pouca roupa, né? A sunga, o biquíni, é improvável de você ter alguém usando máscara e guardando o distanciamento. O esforço do serviço público vai ser todo. Nós não vamos abrir mão de orientar e fiscalizar. Agora, seria hipócrita da minha parte, ou, né, talvez aí não faria sentido dizer que a gente vai conseguir que haja o distanciamento adequado na faixa de areia, né? Como eu disse, existe uma expectativa muito grande dos comerciantes com a alta temporada. Eles passaram um ano muito difícil, é uma questão de sobrevivência, de empregos, a gente entende toda essa questão, né? Mas a gente não pode abrir mão de que para a gente poder ter algum problema econômico precisa estar bem, precisa estar vivo. Mas não vai ser fácil, né? A gente vai lutar muito para que a gente consiga cumprir minimamente essas condições de segurança. Secretário, como é que está aí a questão dos profissionais de saúde do município? Vocês têm hoje, no aparelhamento que vocês têm da área de saúde, vocês estão com todos os profissionais, vocês estão com falta de profissionais, e falando deles, como é que está o índice aí de contaminação e de profissionais afastados no setor? Bom, sempre houve uma grande preocupação, uma questão muito sensível, essa do profissional da linha de frente. Obviamente, ele é o mais exposto e, obviamente, ele é o que mais é atingido. Então, ao longo desses 6, 7 meses, a gente vem sofrendo bastante com os afastamentos, sejam por quadros suspeitos, né? Vamos lembrar que o afastamento do profissional ele se dá quando da suspeição, né, do quadro gripal, da síndrome gripal, e ainda precisa de um período para confirmação laboratorial. De qualquer forma, ele já é afastado preventivamente. Isso tem acontecido não só aqui, como em todas as cidades, obviamente, e vem repercutindo, sim, na dificuldade, na manutenção de uma boa prática assistencial, né? A gente abriu um processo emergencial, uma contratação emergencial visando a alta temporada e esse aumento no número de casos do Covid, mas esse turnover, ele é muito cruel com a gente. A reposição, ele está sempre um passo atrás do afastamento. Então, isso é um ponto sensível que atrapalha muito as conduções aqui na política de saúde do município e da região. Como é que está a deficiência de vocês? Vocês têm quantos profissionais afastados hoje em dia? Não saberia te precisar, porque de ontem para hoje já afastaram mais, né? Mas em torno de 30% de afastamento, normalmente a gente tem mantido aí ao longo desses meses. É um número bastante alto, né? E deve ser um número parecido com outros municípios. Falando em outros municípios, como é que está esse planejamento? Como está esse planejamento do consórcio dos municípios aí da região? Como é que vocês estão discutindo essa questão para ter ações em conjunto? Bom, desde o início da pandemia tem as reuniões desse consórcio, do Condesb, onde há a participação dos 9 prefeitos da região, e as decisões normalmente são tomadas em colegiado, para que sejam aplicadas de forma uniforme em toda a Baixada Santista. Obviamente, há alguma customização por parte de algum município atendendo alguma necessidade local, mas de maneira geral, as orientações são dadas para que sejam feitas de forma uniforme em toda a Baixada Santista. Então, essas questões de distanciamento, de regras de permanência em ambientes comerciais, elas se aplicam a todos os municípios de forma muito semelhante.
Falando de vacina, secretário, o governo de São Paulo anunciou, no dia 25 de janeiro, dia do aniversário aqui da capital paulista, a possibilidade aí de iniciar a vacinação da Covid-19. Se isso acontecer, se tudo der certo, a gente espera que tudo dê certo, para que, né, quanto mais cedo a gente começar a vacinar, melhor para todo mundo. Se isso tudo der certo, como é que está a preparação de vocês em relação ao início? Você já tem um esquema montado, você já tem uma programação montada da vacinação dos moradores e até dos turistas que vão para aí durante o verão? Bom, então vamos lá. A vacina ainda não há nenhum posicionamento concreto do governo do estado, sequer do governo federal. Então há possibilidade, conversa-se aí a possibilidade de iniciar essa vacinação. Não será irrestrita, né? Ela atingirá grupos específicos no primeiro momento, né? Sabidamente, os profissionais da saúde serão os mais, vamos dizer assim, privilegiados nesse primeiro momento, depois os idosos. Então, a gente já tem a expertise, né, no manejo de vacinação, porque é uma política corriqueira ao longo do ano e dos anos, né? Então, nós temos aqui na cidade de Itanhaém uma estrutura de saúde básica, né, com 10 unidades, uma cobertura de aproximadamente 85% do território, e eu não vejo dificuldade a mais, nenhuma dificuldade que impeça da gente fazer uma boa prática de imunização junto a esse grupo específico, a esses grupos que serão elencados aí para uma primeira fase. Quais são as metas da Secretaria e do município para 2021 em relação a essa questão da saúde? Assim, o que vocês pensam aí nesse curto e médio prazo ao longo de 2021? Bom, a curto prazo não desassistir ninguém, né? A gente não espera encontrar desassistência, não espera oferecer desassistência. Pelo contrário, a gente não quer que aquele paciente, aquele munícipe que precisar de condições de ambiente médico, de ambiente hospitalar, não lhe falte. Então, a curto prazo é que a gente sobreviva a esse momento crítico sem desassistir a população. A médio prazo, obviamente, é recompor toda a estrutura de saúde, né? Momentos críticos como esse, de aumento brutal no número de casos, o sistema de saúde ele já estava fragilizado. Então, não tem como esconder que você deixa de fazer algumas coisas para privilegiar o atendimento e a assistência a esse perfil de doente vítima da síndrome gripal. Então, a curto prazo, não deixar ninguém desassistido, né, que nossas unidades de referência hospitalar, nossas unidades de assistência médica para os casos leves e moderados, não desassistam, possamos, né, amparar e acolher a todos, e a médio prazo que a gente possa reestruturar toda a cadeia, todas as redes de cuidados, né? Hoje, a gente, além da síndrome gripal, não deixa desassistida a questão da gestante, né, e da criança, mas obviamente sacrifica de algum modo, né, até para você poder ter os equipamentos à disposição do atendimento da síndrome gripal, você acaba negligenciando as questões crônicas, né? Sejam as questões de saúde crônica não transmissíveis e aquelas transmissíveis, além das questões oncológicas, né, dos tratamentos oncológicos. Então, a médio prazo, a gente retomar a assistência de qualidade, né, para que a gente possa atender toda a demanda desses pacientes crônicos. Está quase terminando o programa. Queria que o senhor falasse um pouco. A gente está com um problema de desabastecimento aí de equipamentos de proteção e de equipamentos de saúde, como seringas, por exemplo. O preço desses insumos aumentou bastante por conta da pandemia. Como é que tá essa situação aí hoje no município? Como que está a previsão de vocês? Bastante complicada. Bastante complicado. A gente todo dia é surpreendido pelo não cumprimento de alguns, inclusive, contratos assinados. A gente é surpreendido com empresas, depois de contrato assinado, pedindo realinhamento de preço. Há uma questão econômica da oferta e da procura, né, um desequilíbrio nisso. A procura é muito aumentada frente à oferta, né? Vamos lembrar que isso é uma corrida mundial e grande parte desses fornecedores são fornecedores externos. Obviamente, a indústria nacional tentou, de alguma forma, se readequar para dar suporte, até para sobreviver, já que alguns itens
originalmente comercializados deixaram de ser bastante procurados, mas a gente enfrenta dificuldades diárias na aquisição dos EPIs, luvas, máscaras, né? Além de insumos como seringas, vacinas, equipos. Então, tem sido uma luta diária, bastante difícil, né? E tenho certeza que todos os municípios vêm enfrentando isso. Somos surpreendidos diariamente com uma situação crítica no que tange a aquisição de EPIs. Eu costumo lembrar, né, e falar que essa é uma situação sui generis, onde não falta o dinheiro. A gente tem o recurso para aquisição dos EPIs, a gente não tem a oferta do material, a gente não tem a possibilidade da entrega do material, né? Graças a Deus, aí, através dos recursos do Estado, Tesouro Municipal e mesmo recursos federais, a gente tem a receita, a gente tem o dinheiro, mas prescinde aí da conclusão da entrega do produto, né? Que tenha isso nos seus fornecedores. Então, tem sido bastante difícil, bastante complexo a chegada desses insumos aqui ao município. Tá certo, eu gostaria de agradecer Fábio Crivellari, que é secretário de Saúde de Itanhaém, no Litoral Paulista. Secretário, muito obrigado pela participação aqui no Conexão Legislativa. Eu agradeço, sempre à disposição para conversar com vocês, sempre muito importante divulgar. Tá certo, muito obrigado. Bem, o Conexão Legislativa de hoje fica por aqui. Lembrando que você pode assistir esse e outros programas da Rede Alesp no nosso canal no YouTube. É só digitar Rede Alesp. Nós voltamos no próximo programa discutindo um assunto de relevância para a comunidade e para a sociedade. Obrigado pela audiência. Tchau.